mais uma vez aqui com o nosso programa Discussão Previdenciária e hoje temos a grata presença de ter conosco um advogado atuante na área do direito do trabalho que irá nos esclarecer algumas dúvidas ainda existentes com relação ao direito do trabalho e a ligação dele ao direito previdenciário. Temos conosco hoje o doutor Rodrigo Strozzi, muito prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida, como você iniciou o trabalho. Olá, doutora, muito obrigado pelo convite. O direito do trabalho, né, é fascinante, né? Eu sou apaixonado pelo direito do trabalho. Estou na área aí há cerca de 11 anos como advogado, mas estou na área do direito do trabalho aí desde criança, né? Meu avô foi presidente de sindicato, né? O escritório onde eu trabalho também já foi um sindicato, né? Uma sede de sindicato ali, tinha uma alocação para eles. Então eu estou sempre em contato com o trabalhador, desde criança, né? Já faz um certo tempo que eu estou em contato aí com o trabalhador. O meu escritório faz muito processo trabalhista, né? Somos ali em 2 advogados, eu e a doutora Manuela, que é minha sócia, e minha filha também. Já está atuando aí na área há cerca de 4 anos, mais ou menos, e eu há uns 10, 11 anos. E o nosso lema lá no escritório é: o seu patrão é o nosso inimigo. Né? Então, a gente atua exclusivamente para trabalhador, pro trabalhador, não atua para a empresa. Então, estamos aí nessa luta constante e diária. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui conosco e é forte, né? Esse seu lema do trabalho, né? O patrão é o nosso inimigo. Então, realmente, indica-nos que o senhor veste a camisa do trabalhador. É esse o único propósito, acho que, do seu escritório. Estou correta? Tá certa, né? De previdência, ali a gente só trabalha com auxílio doença e auxílio acidente, né? E o trabalhador é o foco principal, até porque o trabalhador que está doente ou que sofreu um acidente, a gente socorre ele ali também na parte previdenciária com relação ao auxílio doença e auxílio acidente. Sempre lutando pelo trabalhador. A gente diz ali: o seu patrão é o nosso inimigo, mas não é um inimigo físico, né? Não é um inimigo pessoal, um inimigo de brigar, né? De tapa, de soco, né? Embora muitas vezes dá vontade, né? Mas é aquele inimigo, eu sou inimigo do patrão, daquele mau patrão, daquele patrão que judia do funcionário, daquele patrão que persegue funcionário, que assedia funcionário. Esse realmente é o nosso inimigo. O patrão que não paga direito o seu funcionário, esse sim é o nosso inimigo. E eu percebo, assim, pela sua vontade, pela sua gana na hora de falar, que realmente esse é o propósito principal. Não é, eu entendi como você colocou, não é a pessoa do patrão, é a atitude do patrão que vem a ser, acho, o seu inimigo, né? A atitude errada que muitas vezes eles têm com o trabalhador, que muitas vezes, como você disse, reflete, inclusive, na minha área, que é o direito previdenciário, com certeza. Nós temos uma ligação diária aí, porque ambas buscam direito daqueles que por algum motivo foi desfavorecido, seja no trabalho ou seja junto à instituição. O senhor comentou que lá no seu local de trabalho, né, no seu escritório, vocês atuam também com relação ao acidente de trabalho. Vocês fazem essa parte no direito previdenciário. Sim, o funcionário que sofreu um acidente, ficou com sequela, né? Ele tem direito ao auxílio acidente. E a gente atua bastante também, inclusive, com relação ali à pessoa que sofreu o acidente. E a empresa, muita gente não sabe disso, mas a empresa tem também que pagar, né, o dano moral, o dano material, o dano estético, né? Por exemplo, lá o caso de um funcionário que perdeu um dedo, né, uma parte de um dedo. A empresa tem que pagar o dano moral, né, pelo acidente, o dano estético, porque aquilo esteticamente ficou feio, né? É uma situação que vai causar muitas vezes constrangimento para o trabalhador. Chegar em um local, a mão dele é um lugar muito visível do corpo e está ali faltando um pedaço do dedo, né? Então, isso aí também se caracteriza o dano estético, que é outra indenização. E o dano material, que é uma indenização mensal até ele completar ali 76, 77 anos de idade, que a empresa tem que pagar. Normalmente na razão de 50% do salário dele. Né? Porque aquele trabalhador, doutor, ele continua
podendo trabalhar, mas não com a mesma capacidade laboral, ele não tem a mesma capacidade de desempenhar a atividade dele. Então, ele tem aquele auxílio, né, vamos dizer assim, aquela ajuda que entra aí já no dano material. Então, olha só, num caso de um acidente de trabalho, a pessoa teria aí vários valores para receber, né, dano moral, dano material, dano estético, e depois, inclusive, contra o INSS, o auxílio acidente, que aí é a área da senhora também, que a senhora sabe muito bem. Então, e sempre é o trabalhador, né? Sempre é o trabalhador que sofre acidente. O dono da empresa não sofre acidente. O dono da empresa, doutor, ele não perde um pedaço do dedo. Ele coloca ali o funcionário que vai ali ficar em risco de perder um pedaço do dedo, de perder um braço e de perder até a vida, né? O patrão coloca ali alguém e paga para fazer isso. Então, se acontece um sinistro, acontece um problema, quem também tem que pagar é o patrão, não é? Sim. Então, é nessa função e nessa direção que a gente atua no escritório, Sim. sempre buscando o direito do trabalhador. Interessante isso, porque com relação ao acidente, às vezes a pessoa sofre acidente e às vezes não é só, né, perda de algum dos membros, né? Existem outros acidentes que também pode gerar essas indenizatórias. Por exemplo, lá no escritório a gente tem tido algumas questões onde que a pessoa tem uma perda de audição, uma perda na visão. E aí essa perda também, isso representa uma ação de indenização. Isso aí pode gerar uma ação de indenização se essa perda foi decorrente do trabalho? Sim, claro. No caso do acidente de trabalho, qualquer sequela que ficar, o empregado pode e deve buscar o seu direito na Justiça do Trabalho, não é? E mesmo usando EPI, às vezes, doutor, acontece, né, de a pessoa sofrer um acidente. Por exemplo, um soldador está ali com a máscara, né, com óculos, e uma pequena fagulha, uma faísca, atinge o seu olho. Ele pode ficar cego ou pode ter ali uma perda parcial da visão. Isso gera direito à indenização por dano moral, né, por dano material. E no caso, dano estético, nesse caso, não, porque não vai ficar nenhum defeito estético, nenhuma aparência ali que mude a estética dessa pessoa. Mas tem sempre que buscar o direito, né? Porque ele tem direito e não pode deixar dinheiro na mesa do patrão. Com certeza. Sempre digo isso. E se ocorreu durante o contrato de trabalho algum tipo desses acidentes que o senhor citou, é nada mais justo que ele seja indenizado por esse prejuízo físico que ele está sofrendo. Porque isso gera realmente uma incapacidade, como o senhor disse, não total, parcial, mas que gera realmente uma tristeza para aquele trabalhador, que muitas vezes depois disso ele não pode voltar a trabalhar em outro local. E aí entra realmente na minha área que eu tenho que solicitar, de repente, um auxílio-doença, convertido numa aposentadoria por invalidez, porque ele torna-se totalmente incapaz. Então, eu acho que a nossa área comunica-se muito nesse sentido, nessa parte acidentária, realmente, doutor. Mas pegando um gancho no que o senhor acabou de dizer, com relação a essas indenizatórias ou a esses danos sofridos no local de trabalho, eu percebo também que existem alguns adicionais, né? Existem alguns valores a ser pagos de acordo com a função que ele exerce na empresa. E isso para nós representa um aumento no tempo de trabalho, ou seja, ele ganha um plus na hora da contagem do tempo, né? Se isso tiver descrito no PPP, mas eu acho que para vocês, no direito do trabalho, isso gera um valor, né? Representa um valor em cima do salário, que são esses adicionais de insalubridade, periculosidade. O senhor pode nos esclarecer um pouco sobre o adicional de insalubridade? Em sequência, depois a gente perguntará sobre o adicional de periculosidade. Claro, perfeito. Com relação ao adicional de insalubridade, o adicional de insalubridade no direito do trabalho condena, se for o caso, o patrão a pagar de 10% a 40% do salário mínimo ao empregado. Como funciona isso? 10% é o grau mínimo, né? O grau mínimo de insalubridade, 20% em grau médio e 40% em grau máximo. Lembrando que sempre sobre o salário mínimo e não sobre o salário base dessa pessoa. Isso vai ser aferido, vai ser determinado através de uma perícia, né? O trabalhador entra com o processo, a reclamação trabalhista, e o juiz ou juíza nomeia um perito da confiança dele ou dela para acompanhar ali o local de trabalho, fazer as medições,
vai medir ruído, vai medir calor, vai medir vibração, umidade, tudo quanto for ali possível e necessário com relação à insalubridade. E aí o próprio perito vai dizer se aquilo é grau mínimo, médio ou máximo. Então, posso te dar aí como exemplo, o açougueiro, por exemplo. O açougueiro, ele entra e sai da câmara fria, da câmara de congelamento com frequência. No caso do açougueiro, normalmente é grau médio, 20% do salário mínimo. O que não é pouco, porque isso aí é todo mês, não é? Então, você pega aí, por exemplo, uma pessoa que tem 4, 5 anos e nunca recebeu esse valor, olha só o tanto de dinheiro que está deixando para trás. Né? E um outro exemplo que tem muitos casos, acontece bastante, é a pessoa que limpa banheiro, é a faxineira, auxiliar de limpeza, a própria camareira de hotel, motel, pensão, né? Ela tem o grau desse tipo de trabalho, é grau máximo, 40% do salário mínimo. Em valores de hoje aí, cerca de R$ 565, algo do tipo, por mês, né? Então, a pessoa ganha ali um salário, às vezes, baixo, um salário de R$ 1.500, R$ 1.600, e está deixando todo mês na empresa, para o patrão, quase R$ 600, porque desconhece o direito dela de adicional de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade, assim, ele encampa muitas atividades, muitas profissões, né, e depende de perícia, mas tem ali aquelas profissões que a gente já praticamente sabe que vai ser insalubre, usando ou não EPI. Porque, por exemplo, a faxineira, ela usa luva, ela usa óculos, mas um respingo, uma gotícula de material contaminado, de urina, né, fezes, lixo de banheiro mesmo, que é comparado à coleta de lixo urbano, né, isso não tem nada que protege, né, um respingo daquilo, vamos dizer assim, no olho, na boca, no nariz, essa pessoa pode contrair, inclusive, uma hepatite ou algo do tipo. Então, ela leva para casa todo dia o risco de contaminação, inclusive, da sua família, porque a pessoa que trabalha nessa área normalmente tem uniforme. E esses uniformes são lavados em casa, né? Então, eu acho assim, o trabalhador tem que ser informado, ele tem que buscar o direito dele. E aproveitando o que a senhora disse, essa questão da insalubridade, ela também converte, né, doutora, tempo no INSS. A senhora poderia explicar como funciona? A hora que o senhor estava comentando, eu estava exatamente pensando nisso, que a gente tem muita dificuldade na hora de colocarmos na aposentadoria, pedir uma aposentadoria especial para algumas categorias, e categorias que muitas vezes estão no rol das categorias consideradas como especial. Por quê? Na hora do fornecimento do PPP, a hora que a empresa vem e traz o material que a gente vai precisar para dar entrada nessa aposentadoria especial, que é o PPP, não traz essas informações. Por que não traz? Porque muitas vezes eles não pagam para o cliente, do senhor ou aí para o meu cliente, o adicional. Então, ele também não inclui isso quando ele fornece quais as funções que a pessoa exercia e qual o grau de insalubridade ou de risco que ele estava ali naquele ambiente de trabalho. E isso, para mim, também é uma área assim, que me prejudica muito, porque tem muitas categorias profissionais que têm o direito e não é pago para o trabalhador e não é colocado, inclusive, no PPP. Para mim, também isso é um prejuízo muito grande e que os meus clientes só vão sentir isso lá na frente, com 30 anos de trabalho, e aí, muitas vezes, não temos nem as empresas para fazer mais a solicitação desse documento, ou se fazem, o documento é totalmente errado. Embora a gente pode solicitar esse documento a qualquer tempo, que não existe um prazo decadencial para esse pedido, mas é muito difícil a gente conseguir depois de passado o contrato de trabalho. Só pegando e agora pegando um gancho novamente no que o senhor falou, tem alguns casos, doutor, que eu percebo que a pessoa tem o adicional, já recebe o adicional, mas muitas vezes em grau mínimo, o menor dos pagamentos, do percentual que o senhor citou. E, na verdade, não. A gente vê que ele poderia se enquadrar num percentual maior. Isso é comum? Isso acontece? Em quais casos isso acontece? Isso acontece com frequência, né? Eu vejo vários casos aí da pessoa que trabalha de auxiliar de limpeza, a pessoa que trabalha limpando banheiro, e quando a empresa paga, né? Quando paga, normalmente a empresa que terceiriza serviço, principalmente com o poder público, vai ali e paga 20%, né? Paga a insalubridade em grau médio.
mas a pessoa tem direito à insalubridade em grau máximo. Isso aí tem julgados do TST, né? E nas perícias isso é bem tranquilo, né? Porque, assim, insalubre é. A própria empresa reconheceu que é insalubre ao passo que está pagando 20%. E a legislação determina 40%. É o contato com material biológico. A pessoa está mexendo ali, trabalhando, limpando fezes, urina, sangue e tudo mais que pode ali estar contaminado. Então, no caso específico aí da auxiliar de limpeza, da faxineira, o grau é máximo. E aí, essa pessoa pode, se ela já recebe um percentual em grau mínimo e ela tem o direito numa perícia e determina que tenha um grau maior máximo, ou seja, teria um valor maior para receber do que ela recebe atualmente, ela pode pleitear na justiça estando ainda trabalhando? Pode e deve, né? E ela estando trabalhando, se entrar com processo contra o patrão, existem duas possibilidades, né? Ou ele vai mandar embora, vai dispensar do trabalho, ou ele vai passar a perseguir, né, essa pessoa, humilhar, assediar de forma moral, forçar a pessoa a pedir demissão. E aí o funcionário tem que se documentar disso com testemunhas, inclusive até com gravação, né, para aí entrar com outro processo, né? Já tem um, entra com outro, cobra, tem que cobrar, o direito tem que ser preservado, né? O funcionário, costumo sempre dizer isso, o trabalhador é o lado fraco da relação. O trabalhador é a parte fraca e o empreendedor, o empregador, o patrão, ele é responsável pelo risco do empreendimento. Se ele quis abrir uma empresa, ele não pode estar ali se aventurando. Então, ele tem que assumir as responsabilidades e consequências daquele empreendimento que é dele, né? Porque senão fica fácil. Eu abro uma empresa, não tenho dinheiro e eu não pago ninguém, então por que eu vou contratar? Então, vai trabalhar de empregado, né? Eu falo sempre isso do mau patrão. Se não tem competência, não se estabeleça. Não contrate as pessoas para judiar, para humilhar. Se não sabe ter empresa, volta a ser funcionário. Sim, sim. Pegando um gancho no que o senhor acabou de dizer, nesse caso, eu trabalho, eu já recebo um adicional de insalubridade, mas eu tenho direito a um percentual maior, a um grau maior, porque o trabalho que eu executo, ele é um pouco mais perigoso, um pouco mais insalubre, ou ele está enquadrado nesse após a perícia. Se eu fui dispensada, então isso me gera um dano, é isso, se eu entendi. Como seria isso? Eu fui dispensada em decorrência de uma ação que eu propus, porque eu tinha realmente direito, então eu estou sendo novamente lesada pelo mesmo patrão. E aí eu tenho direito a ajuizar uma nova ação? Pedindo o quê? Eu entendo que sim, doutora, porque se você está sendo dispensado do trabalho porque entrou com um processo contra o seu patrão, ninguém entra com processo contra quem é santo. Ninguém vai lá na igreja entrar com processo, não é? Então, se você entrou com processo e esse processo for procedente ou não, se o patrão te mandou embora em decorrência disso, eu entendo que é uma dispensa discriminatória passível de ajuizar uma ação pedindo dano moral, sim. Perfeito. Então, fica aqui uma dica para os nossos seguidores, que se vocês têm uma necessidade, mesmo estando trabalhando, não precisam sair do contrato de trabalho para ajuizar a ação trabalhista pleiteando os seus direitos. Façam isso muitas vezes enquanto estão ali trabalhando. Eu percebo que isso pode acontecer muito no serviço público, né? No serviço público, provavelmente não vai ser dispensado, mas a gente percebe que os funcionários públicos ajuizam as ações, fazem os pedidos e permanecem no mesmo local de trabalho. Está correto? O senhor já viu algum caso nesse sentido? Exatamente. Eu tenho vários casos de funcionários públicos, né, que trabalham no setor de limpeza, que não recebem insalubridade, estão ali buscando seus direitos na Justiça do Trabalho e continuam lá na prefeitura ou no estado, onde quer que seja, trabalhando. Eles continuam ali cumprindo a sua função e estão só em busca daquele direito que é tomado deles, né? Porque, assim, eu sempre falo o mau patrão, mas o Estado também, às vezes, é um mau patrão, a União é uma má patroa, não é? Porque nunca pagam. Eu sempre digo isso, nunca pagam todos os direitos do trabalhador. A senhora estava dizendo agora que a empresa não paga a insalubridade e prejudica o funcionário. E olha só como o trabalhador é prejudicado nesse país. O trabalhador é prejudicado quando não recebe a insalubridade e depois ele é novamente prejudicado quando vai se aposentar. Porque a empresa, para não pagar o adicional de insalubridade, não colocou lá na ficha dele, no PPP dele, que o trabalho era insalubre.
E aí, quando ele poderia se aposentar um pouco antes, em decorrência do trabalho dele ser penoso, ser insalubre, expor ele a esses riscos, aí ele também não se aposenta antes. Fica todo mundo muito bem e o trabalhador sempre tomando prejuízo. Isso não pode acontecer. Essa é a nossa luta. Perfeito. E aqui a gente percebe o porquê que o senhor veste realmente a camisa do trabalhador e é contra o patrão ou o mau patrão. E isso a gente está aqui direcionando não só para Previdência, não só para os privados, mas os públicos também, né? Dos órgãos públicos também. E seguindo com relação agora à periculosidade, o senhor já deu uma ótima explicação sobre o direito com relação ao adicional de insalubridade. Com relação ao adicional de periculosidade, como funciona? Quais são esses? Nos cite algumas categorias que isso se enquadra. Tá. Com relação ao adicional de periculosidade, vamos lá. Periculosidade é o que expõe a vida da pessoa a risco, né? Normalmente, assim, a pessoa que trabalha com energia elétrica, a pessoa que trabalha com gás, com inflamáveis, com combustíveis. O entregador, né? O que muita gente não sabe é que o entregador que utiliza moto para trabalhar tem direito ao adicional de periculosidade. O eletricista. Uma outra profissão que muita gente desconhece o direito ao adicional de periculosidade é do motorista ou operador de empilhadeira. Ele dirige aquela empilhadeira, a direção da empilhadeira em si não é perigosa. O perigo está ali na hora da troca do gás. Né? Tem empilhadeira elétrica, nesse caso não tem direito à periculosidade, mas no caso da empilhadeira a gás, se aquele condutor da empilhadeira, o motorista daquela empilhadeira é responsável pela troca do gás, ele está exposto ao risco. Porque na hora da troca do gás, uma faísca ou qualquer coisa do tipo pode gerar ali uma explosão que vai ceifar a vida desse trabalhador. E ele tem direito também ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, diferente do adicional de insalubridade, ele não é baseado no salário mínimo. O adicional de periculosidade é 30% do salário base do trabalhador. Então, por exemplo, um trabalhador que ganha aí R$2.000, o adicional de periculosidade é 30% de R$2.000, é R$600 todo mês. E muitas empresas não pagam, por exemplo, para o operador de empilhadeira, para o eletricista, porque eles, quando você ajuiza a ação, eles vêm com aquela história, mas ele não trabalhava com alta tensão. Né, a bancada energizada, tudo isso dá direito ao adicional de periculosidade, que a maioria das empresas não pagam, né, e os trabalhadores, muitas vezes, não têm conhecimento desse direito. Tendo conhecimento desse direito, tem que buscar na justiça, tem que pleitear judicialmente mesmo e cobrar, porque é um direito dele, é um dinheiro que é dele, né? Ele pode usar com a família dele, com os filhos dele, ou com quem ele quiser. Eu sempre brinco, né? Se ele quiser pôr fogo no dinheiro, o dinheiro é dele. Agora, deixar o dinheiro lá para o patrão, aí é a opção de cada um. Eu não deixaria. Doutor, a gente tem percebido muito isso. E, infelizmente, a gente vive uma economia muito variável aqui no Brasil, né? Uma hora a economia está bem, as empresas estão bem, pagam, mantêm os seus funcionários, e muitas outras não. Elas passam por algumas dificuldades, mas sempre refletem essas dificuldades no trabalhador. Aquele que gera renda para a empresa é o primeiro a ser prejudicado. Quando a empresa passa por uma situação de dificuldade financeira, tentam reduzir salário, tentam deixar de pagar algum tipo de benefício, uma cesta básica, e isso a gente tem sentido isso com muita constância, né? E, consequentemente, eles deixam de pagar os impostos, que para mim reflete de uma forma negativa, porque deixa de recolher o INSS, aquele trabalhador que, embora esteja trabalhando, ele não tem os recolhimentos previdenciários, de repente, para um auxílio-doença, para uma futura aposentadoria, porque a empresa deixou. Aí ele tem que voltar para a justiça e reclamar que seja reconhecido aquele tempo de trabalho dele, porque a empresa que ele trabalhou deixou de recolher o INSS. Assim também reflete no FGTS. O senhor tem tido muito problema? E qual atitude, se, por exemplo, meu patrão parou de depositar? Eu estou lá trabalhando, mas ele parou de recolher meu INSS, ele parou de depositar meu FGTS. O que eu faço? Qual que é a decisão que o trabalhador tem que continuar? De repente ele não está recebendo nem salário. O que ele faz? Continua ali sem trabalho ou não? Nesse caso, qual que é a atitude que ele deve tomar? Pergunta bastante pertinente. Neste caso, não está depositando fundo de garantia, salário está atrasado,
Rescisão indireta. O funcionário, a rescisão indireta consiste em dar justa causa para o patrão. O funcionário tem que dar justa causa para o empregador. Se o funcionário entrar na empresa e agredir o patrão ou quebrar alguma coisa de propósito, o empregador não vai ter piedade nenhuma e vai dispensá-lo por justa causa. O funcionário, o trabalhador, a trabalhadora tem que agir da mesma maneira. O meu patrão não deposita o fundo de garantia, o meu patrão atrasa o pagamento. Faz 6 meses que eu não recebo salário, e isso acontece, e não é raro acontecer, não é? O remédio é entrar com a rescisão indireta, que nada mais é do que dar justa causa para o patrão. Qual o efeito disso? Receber todos os direitos como se tivesse sido mandado embora. Aviso prévio, 13º, férias, terço de férias, fundo de garantia, 40% de multa e a liberação do seguro-desemprego. Então, num caso desse, o empregador tem que tomar a justa causa do seu funcionário, do seu empregado. A gente, é até engraçado você falar, eu vou dar, o funcionário vai dar justa causa para o patrão, né? Porque a gente sempre ouviu, sempre discute que é o contrário. Por algum erro do funcionário, ele acaba sendo dispensado muitas vezes por justa causa. Então, existe esse direito também do trabalhador para com o patrão dele. E aí ele busca judicialmente isso. Então, procura seus advogados, entra com uma ação fazendo a prova dessas irregularidades. E isso, esse trâmite processual, até que se consiga comprovar essas irregularidades, doutor, em seguida ele tem esses reconhecimentos, o recolhimento do FGTS, o recolhimento do INSS? Sim, na sentença judicial ele é condenado a fazer o depósito do FGTS. O recolhimento previdenciário também é necessário e é obrigatório, não é? E uma coisa muito importante, ele vai ter uma sentença, né? Ele tem aquela sentença que demonstra que ele buscou ali o direito. Então, imagino que numa eventual processo contra o INSS, essa sentença seria bem utilizada pela senhora. Sim, é por isso que essa minha pergunta é nesse sentido. Então, é interessante para mim entrar com ação não só para buscar meus interesses, meus direitos trabalhistas, mas eu acho que também para os meus seguidores, aqueles direitos previdenciários, porque com essa sentença, realmente, se eu tiver ela em mãos, eu consigo, na justiça previdenciária, junto ao INSS, o reconhecimento daquele período como se fosse trabalhado. E aí, para contagem de aposentadoria e também para, de repente, com auxílio-doença, para algum outro tipo de benefício. Perfeito, eu acho que é esse que eles devem buscar realmente. Porque é muito fácil. Hoje, a nossa sociedade sempre fala muito do direito do patrão, o que o patrão tem que fazer. Eu acho que o senhor vem aqui exatamente para nos trazer que, peraí, ele tem direitos. O patrão tem sobre o trabalhador, que é o de exigir o trabalho feito com perfeição. Mas o trabalhador também tem que ter todos os seus direitos resguardados. Correto? E eu acho que esse é o processo, esse é o caminho que vocês buscam, né? Exatamente. O funcionário, o empregado, não pode ter só obrigação, né? Sabe aquela história, a corda arrebenta do lado mais fraco? E é sempre assim mesmo. Não é? A empresa está em dificuldade, para de depositar o fundo de garantia, atrasa o salário do trabalhador, mas está lá o patrão, de carrão, não é? De caminhonete, fazendo churrasco, indo em clube, esbanjando dinheiro, e o funcionário lá, sem pagamento, com o FGTS em atraso, e ainda escutando xingo, cara feia dentro da empresa. Isso não é possível. Acontecendo isso, justa causa no patrão, sem dó e sem piedade. Doutor, o senhor estava falando do que o patrão faz, né, no dia a dia fora do trabalho, que realmente ele não deixa. Geralmente ele não perde o padrão, mesmo ele ficando em dificuldade a empresa dele. O que a gente também tem percebido muito, doutor, que os funcionários entram com a ação, faz todo o processo, tem reconhecimento, e aí não consegue receber, né? Porque por algum motivo o patrão deu fim aos seus bens, né? E isso é uma segunda fase do processo, é isso? Isso. Aí já é a execução trabalhista, né? Muito patrão faz realmente isso. Tem a fraude à execução, né? Ele transfere os bens de nome, né? E usa nome de laranja. E aí o advogado trabalhista tem que ser habilidoso, né? O advogado que defende o empregado tem que ser habilidoso para tentar
conseguir encontrar ali o caminho das pedras, vamos dizer assim, na execução. Né, descobrir aonde esse empregador está escondendo isso, aquilo, e confesso que é bastante difícil, né? Mas hoje em dia existem ferramentas disponíveis na Justiça do Trabalho que ajudam em muito nessa situação. Por exemplo, o Sniper, né, que é uma ferramenta jurídica aí que busca bens, busca relacionamento do empregador, né? Então, existem ferramentas, mas infelizmente existem bons patrões, mas existem muitos maus patrões, não é? E é desses que o nosso escritório e eu particularmente sou inimigo. O patrão que prejudica, que humilha, que maltrata, que não remunera o trabalhador. Esse é o nosso inimigo. E ele continua sendo seu inimigo até na hora do recebimento, que é a parte mais importante, acredito, para o trabalhador, né? Ele quer entrar com a ação porque ele quer ter seu direito garantido, mas ele também quer receber aquilo que é de direito dele, né? E como o senhor já explicou, muitas vezes eles escondem, né, o patrimônio que eles ainda têm, aquela empresa, o patrão, e com o propósito de não pagar o trabalhador. E eu acho que é nessa hora também, isso é uma opinião minha, que o trabalhador tem que pensar para quem ele vai direcionar o trabalho. Porque, assim, existem muitos, né, muitos profissionais na área, a gente sabe disso no direito do trabalho, assim como no direito previdenciário, mas quantos buscam efetivamente o direito até o último momento do trabalhador? Que eu acho que é essa, né? O seu trabalho é buscar até o último momento o direito dele e o recebimento desse direito, assim como o meu é buscar o direito e garantir que ele se aposente amanhã depois, que ele tenha os seus benefícios concedidos. Então, esse trabalho é árduo, né, doutor? Porque, assim, não é uma coisa simples e que a gente percebe que muitos não desempenham como deveriam, né? Então, eu acho que não é essa a política de vocês é realmente ir até o final, né? Estou correta? Sempre até o final. A senhora citou isso aí, me fez recordar de um colega, né, que estava fazendo um comentário e falou, poxa, mas não é da nossa seara. E é mais ou menos, né, desta forma. Por exemplo, se eu pedir para a senhora fazer um processo crime, né, me defender em um processo crime, a senhora faz? Não. Não, a senhora é especialista em previdência, eu também, não sei nada de crime, né, não faria um processo crime. Por quê? Eu faço e sou fascinado por trabalhista. Eu faço trabalhista e trabalhista do reclamante, do empregado, do funcionário, que é o modo que eu vejo aí de se fazer justiça. São muitos e vários advogados trabalhistas, bons advogados trabalhistas, que devem realmente ser procurados porque são especialistas. Eu sempre aconselho, né, as pessoas para procurar um especialista. Eu concordo com o senhor. Eu acho que se você não atua como eu vivo comentando, e eu já falei isso em outros podcasts, eu acho que nós não temos como saber tudo, né? O profissional do direito, o advogado, é muito difícil saber tudo, porque são muitas normas, muitas leis, muitas mudanças dia a dia, mas eu acho que nós temos que nos especializar em uma área. E é aí que entra o advogado realmente que só faz uma área, que faz algumas áreas interligadas, no caso o direito do trabalho, que tem ligação com o direito previdenciário, então aí entra, como o senhor disse, o senhor atuar no auxílio-doença, que tem direção com o trabalho, porque são plataformas de trabalho diferentes, são locais de trabalho e são leis completamente diferentes, né? O direito previdenciário, o direito do trabalho e o direito crime, como o senhor citou. O que não dá é para se confundir eles. Então, eu acho que quanto mais especialista, ou quando a pessoa precisar de alguém numa área específica, procurar uma pessoa mais especializada, que tem muito mais conhecimento, eu acho que ela fica muito mais respaldada, né? De conhecimento e de concretização do direito dela. O senhor concorda? Concordo plenamente, doutora. É exatamente isso, né? O direito, ele é muito amplo, né? Ele é muito... São muitos livros, né? Como a gente... Sempre quando a gente está estudando, tem aquele livro desse tamanho, né? Que é o Vade-Mecum. E as pessoas normalmente perguntam, você já leu isso aí inteiro? Mas aquilo é só uma amostra grátis, né? Do que tudo a gente tem que ler. O direito muda
constantemente. Então, tem que se acompanhar legislação. Eu costumo dizer que ser advogado é estar constantemente estudando, né? Sim. Constantemente ali se atualizando, se reciclando. E não é possível fazer isso em todas as matérias, né? Você pode ter ali um pouco de conhecimento em cada área, mas como a senhora disse, tem que focar em uma área e ser específico naquilo para ser objetivo, atingir o objetivo. É a forma que eu enxergo também. Perfeito, doutor. Excelente. Eu achei que todas as informações trazidas aqui para nós com relação ao direito do trabalhador, correligadas até ao direito previdenciário, muitas vezes, eu acho que foram úteis. Eu acredito que os nossos seguidores irão cada dia mais tentar buscar os seus direitos, conhecer sobre os seus direitos, que é isso que a gente está tentando aqui em poucos minutos, mas mostrar o direito do trabalhador e o reflexo disso lá na frente no direito previdenciário. É um prazer ter tido a presença do senhor aqui conosco. A gente vai encerrar o podcast, mas é um prazer. Espero tê-lo novamente em nosso canal, porque temos muito o que conversar ainda sobre essa matéria. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço aqui que a senhora nos cedeu. Muito obrigado, viu? Prazer. Encerramos aqui mais um podcast e contamos com vocês no próximo. Nos acompanhe. Obrigada.